deste azinheira, a Virgem falou, e aos três a Senhora serenos tornou. Então perguntaram que nome era o seu, e a Virgem lhes disse: a mãe ser do céu. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave
Vê se tu consegue. entoam em louvor a Virgem bendita por seu grande amor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. É emocionante, né? E o hino canta todinho exatamente a trajetória. Vamos lá. Não foi a primeira, mas é uma das mais importantes aparições de Nossa Senhora. Todas as aparições trazem mensagens de conversão. Nossa Senhora recebe vários títulos que se referem aos lugares de sua aparição, como Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, Nossa Senhora de La Salette e de Lourdes, na França, como também de situações onde ela é invocada, como Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora dos Aflitos, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ou das próprias situações do cotidiano que nos deparamos como desatadora de nós, mãe dos navegantes, e ainda da própria condição da vida de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora de Fátima, ou, formalmente, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. É uma das invocações atribuídas à Virgem Maria, e que teve sua origem nas aparições recebidas por 3 pastorinhos no lugar da Cova da Iria, em Fátima, Portugal. De acordo com os testemunhos das 3 crianças videntes, a primeira aparição ocorreu em 13 de maio de 1917, ao meio-dia, repetindo-se durante 6 meses seguintes, sempre no dia 13, à mesma hora, excetuando-se o mês de agosto, em que aconteceu no dia 19, até 13 de outubro. Na última aparição, identificou-se como sendo a Senhora do Rosário, tendo sido por esse motivo feita eclesiasticamente a combinação dos seus 2 títulos, e que deu origem a Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Segundo os relatos da vidente, as mensagens que a aparição apresentou em Fátima foi um insistente apelo à conversão, à penitência, à oração, nomeadamente a oração do Rosário. O seu principal local de devoção é o próprio Santuário de Fátima, situado na freguesia da cidade homônima, no concelho de Ourém, em Portugal. História das aparições. No ano de 1917, no ano da Revolução Soviética, Lúcia dos Santos e os seus primos, Francisco e Jacinta, Lúcia tinha 10 anos, Francisco 9 e Jacinta 7. Popularmente são chamados de os 3 pastorinhos. Afirmaram ter presenciado 6 aparições de Nossa Senhora no lugar da Cova da Iria em Fátima, nos dias 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho, 13 de setembro e 13 de outubro, tendo no mês de agosto desse ano a aparição mariana ocorrida excepcionalmente no dia 19, no lugar dos Valinhos, também da freguesia de Fátima. Já no ano anterior, se eu estiver falando muito rápido, vocês falem. Já no ano anterior, em 1916, no lugar dos Valinhos, as 3 crianças afirmaram ter recebido 3 aparições de um anjo, o qual se apresentou como sendo o anjo da paz, ou o anjo de Portugal. 2 das aparições do anjo ocorreram no Loca da Cabeça, nos Valinhos, e outra decorreu junto ao Poço do Ameiro, na casa de Lúcia, al Juscleu. Segundo relatos posteriores aos acontecimentos, por volta do meio-dia, depois de rezar o terço, as crianças teriam visto uma luz brilhante, julgando ser um relâmpago
decidiram ir embora do lugar onde apacentava as ovelhas. Mas logo depois, outro clarão teria iluminado o espaço. Nessa altura, teriam visto em cima de uma pequena azinheira, onde agora se encontra a Capelinha das Aparições, uma senhora mais brilhante do que o sol. Segundo os testemunhos recolhidos na época, a senhora disse às 3 crianças que era necessário que rezassem muito e que aprendessem a ler. Convidou-as a voltarem ao mesmo lugar, na Cova da Iria, no dia 13 dos 5 meses seguintes, sempre à mesma hora. As 3 crianças assistiram, então, às mais aparições no local, dia 13 de junho, como eu já falei, julho, setembro e outubro. Em agosto, a aparição ocorreu no dia 19. Por quê? Porque em agosto, as crianças foram presas, né? Eles usam até a expressão que elas tinham sido sequestradas, para elas negarem que estavam vendo Nossa Senhora. Então, elas sofreram pressões psicológicas, elas foram acuadas, as famílias foram, né? Então, nesse mês, que foi de agosto, a aparição ocorre depois que elas foram soltas, né? Logicamente, no dia 19. A 13 de outubro, estando presente na Cova da Iria, cerca de 70 mil pessoas. Aqui de 70 mil pessoas, eu já li em outro canto 50 mil. Nossa Senhora teria dito aos pastorinhos: eu sou a Senhora do Rosário. E teria pedido que se fizesse ali uma capela em sua honra, conhecida hoje como a Capelinha das Aparições, do Santuário de Fátima. Muitos dos presentes afirmaram ter observado o chamado Milagre do Sol, o qual fora prometido às 3 crianças nas aparições de julho e de setembro, segundo os testemunhos recolhidos na época. O Sol, assemelhando-se a um disco de prata fosca, pôde-se fitar sem dificuldade e girava sobre si mesmo como uma roda de fogo, parecendo depois vir precipitar-se sobre a terra. Tal fenômeno foi testemunhado por milhares de pessoas, até mesmo por algumas distantes do lugar da aparição. O relato foi publicado na imprensa por vários jornalistas, que para ali se deslocaram, e que foram também testemunhas do fenômeno. Mas aí os jornalistas eles negaram, né? Foi o caso do escritor Antônio Sérgio, que disse estar presente no local e testemunhou que nada se passara de extraordinário com o sol. E do militante Domingos Pinto Coelho, que escreveu na imprensa que não vira nada de sobrenatural. Posteriormente, sendo Lúcia religiosa Doroteia, Nossa Senhora ter-lhe-ia aparecido novamente em Espanha, a 10 de dezembro de 1925, a 15 de fevereiro de 1926, no convento de Pontevedra, e na noite de 13 para 14 de junho de 1929, no convento de Tui, pedindo a devoção, aí ela já é um outro pedido da Nossa Senhora. Aos 5 primeiros sábados, rezar o terço, meditar nos mistérios do Rosário, confessar-se e receber a Sagrada Comunhão, em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria e a consagração da Rússia ao seu coração imaculado. Quando a irmã Lúcia ingressou na clausura monástica do Carmelo Santa Teresa, em Coimbra, como religiosa carmelita descalça, afirmou ter recebido ainda mais algumas revelações por parte de Nossa Senhora. Embora por vezes se confunda o ato da consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, pedido em Fátima, e quando foi efetuado pelo Papa João Paulo II, anteriormente já o Papa Pio XII, anuindo esses pedidos de Nossa Senhora, mas, sobretudo, aos apelos alegadamente dirigidos pelo próprio Jesus Cristo à Beata Alexandrina de Balazar. Ou seja, em outros videntes, né, outras aparições, que também pede a consagração da Rússia ao Coração Imaculado de Nossa Senhora. Nas suas memórias, a irmã Lúcia narrou como entre abril e outubro de 1916. Aí agora a gente vai falar do anjo que aparece para eles antes da aparição de Nossa Senhora. Em suas memórias, a irmã Lúcia narrou como entre abril de 1916, ela e seus primos receberam as aparições do anjo por 3 vezes e que visavam prepará-los para a vinda de Nossa Senhora no ano seguinte. O anjo da paz ensinou aos pastorinhos 2 orações, conhecidas por oração do anjo, que entraram na piedade popular e são utilizadas, sobretudo, na adoração eucarística. Depois eu vou falar para vocês quais são essas orações.
Para corresponder ao pedido de Nossa Senhora de que se fizesse uma capela em sua honra no local das aparições de Fátima, no ano de 1919, foi erigida uma capela, a Capelinha das Aparições, no local exato onde os pastorinhos afirmavam ter visto a Virgem Maria. Em 1928, foi benzida a primeira pedra para a construção de um templo de maiores dimensões na proximidade da capela, o qual ficou pronto em 1953. Então, eles saem datando aí de todas as construções que foram feitas, né, e que foi pedida a Nossa Senhora. Aí eu vou fazer uma síntese das aparições. Síntese da mensagem de Fátima. Segundo a irmã Lúcia, no seu último livro, publicado em 2006, toda a mensagem subjacente às aparições de Nossa Senhora de Fátima é o seguinte: no decorrer de toda a mensagem, a começar pelas aparições do anjo, encontramos um apelo à oração, ao sacrifício oferecido a Deus por amor e conversão dos pecadores. Para mim, este apelo é como que a norma básica de toda a mensagem, que começa por introduzir-nos num plano de fé, esperança e amor. A primeira aparição do anjo, eles ensinam a oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Aqui se assenta a base fundamental de toda a nossa vida sobrenatural. Viver de fé, viver de esperança, viver de amor. E quando o anjo aparece, ele diz assim: não tenham medo, eu sou o anjo da paz. Orai comigo. Aí ele diz a oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. 3 vezes. Aí ele diz: orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Eles, após a primeira aparição, né, dos anjos, que foi um ano antes de Nossa Senhora aparecer para eles, em 1917, eles já eram crianças de oração, né, porque eles rezavam um terço, eles rezavam antes de se alimentar. Então, eu acho que já eram crianças assim, separadas por Deus, escolhidas por Deus. Então, depois que o anjo aparece para eles fazem muito mais penitências. Por exemplo, sob um sol de 40 graus, eles faziam o propósito de não beber água o dia todo, não se alimentar. Eram crianças de oração, né? Na segunda aparição também vem a oração. Mas na terceira aparição do anjo, ele trazia na mão um cálice, sobre ele uma hóstia, do qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. Deixando o cálice suspenso no ar, o anjo prostou-se por terra e repetiu 3 vezes a outra oração, que é essa: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pecadores. Essas orações ficam de tal maneira impressas no coração deles, que eles permaneciam ali, em silêncio, por muito tempo. Nessas aparições do anjo, a gente percebe que o núcleo da mensagem do anjo convida essas crianças à oração, à intercessão e à penitência. E nós sabemos que eles vão começar a se dedicar de maneira muito séria a isso. Essas crianças vão passar a rezar sempre mais, sempre em intercessão pelo fim da guerra, em intercessão pela paz e em reparação pelos pecados. E vão começar a fazer muitas penitências. Então, a Santa Contemplação de Maria incita-os à oração confiante, à prática de penitência, ao santo temor de Deus, e recorda-lhe com frequência aquelas palavras que Jesus Cristo já anunciava: estar perto do reino dos céus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho, bem como a sua severa advertência. Se não vos arrependeres, perecereis todos de maneira semelhante. Aí, a partir dessas aparições, foram erguidas em homenagem a Nossa Senhora. Aqui em Pernambuco, em 1935, um santuário em homenagem a Nossa Senhora de Fátima, com construção iniciada em 1933, em estilo semigótico, né?
Ela é considerada a maior daqui. É o principal santuário dedicado a Nossa Senhora de Fátima fora de Portugal. Aí tem outras igrejas, né? Aí eu fui enumerando e depois eu disse assim, não, eu não vou falar essas igrejas. A primeira aparição, eu vou falar da primeira aparição, que eu fiz um resuminho que diz assim, na primeira aparição, 13 de maio, ela pede orações e sacrifícios em reparação pelos pecados cometidos contra Deus e pela conversão dos pecadores. Rezem o texto todos os dias. Primeira aparição, 13 de maio. Na segunda aparição, revela que levaria em breve Jacinta e Francisco. Lúcia ficaria mais tempo para tornar Nossa Senhora mais conhecida e o desejo do seu filho Jesus de se estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração dela. Na terceira aparição, 13 de julho de 1917, a revelação do segredo nas suas 3 partes, ordenando que não contassem a ninguém. Revelou também que em outubro faria um milagre, por onde todos acreditariam nas aparições. E a oração. Quando rezar o texto, a cada mistério, dizei, ó meu Deus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente os que mais precisarem. A gente acrescentou, né? E socorrei principalmente os que mais precisarem. Na quarta aparição, a aprovação dos pastorinhos. Foi no dia, exatamente quando eles foram presos, né, e tinham que negar que via Nossa Senhora, que era mentira, que eles estavam mentindo. Então, eles sofreram, os pais sofreram, ficaram presos uns dias, mas foram soltos e no dia 19 de agosto ela aparece. Inúmeros acontecimentos que marcaram profundamente a vida das crianças e seus pais. Na quinta aparição, penúltima aparição de Nossa Senhora de Fátima, na quinta aparição, recomendou que se rezasse o texto para o fim da guerra. Deus está contente com os sacrifícios de pastorinhos, e reafirmou que faria um milagre. No dia 13 de outubro de 1917, na última aparição, Nossa Senhora revelou-se como a Senhora do Rosário. Pediu que fizessem uma capela no local em sua honra, que rezassem o texto todos os dias e profetizou o fim da guerra. Realizou também o milagre anunciado. O sol começou a brilhar, várias pessoas foram curadas, e suas roupas ensopadas, né, que estavam encharcadas porque caiu uma chuva torrencial, pela chuva, ficaram completamente secas. Então, essa foi a pesquisa que eu fiz, essa foi a mensagem que eu trouxe. Mas tem muitas coisas que eu li que não dava para a gente ficar, eu descrever aqui para vocês, porque senão ficava aquela coisa cansativa, somente da falação, né, da leitura. É que eles sofreram muito, essas crianças. Eram crianças especiais, porque se não tivesse a ajuda de Nossa Senhora, a ajuda dos anjos e dos santos, eles não teriam conseguido. Nossa Senhora, quando aparece, prepara eles um ano antes, aparecendo o anjo, né, que é o anjo de Portugal. Portugal estava numa situação difícil, uma crise também estabelecida na igreja naquela época, além da guerra, né? Tudo isso foi porque Nossa Senhora também, ela, né, em momentos em que está muito difícil para a igreja, então ela aparece. Como na aparição de Nossa Senhora Aparecida também, que eu li, que eu já participei de ela também vem num momento difícil, né? Então, nesses momentos difíceis, Nossa Senhora aparece como... E o que eu dizia para uma vez no grupo de oração da gente, eu digo, Nossa Senhora tem uma delicadeza tão grande conosco, que ela, quando ela aparece como o povo daquele lugar. Por exemplo, quando ela aparece para as crianças de Fátima, ela aparece na cor do povo de lá. Branquinha, pele delicada, linda, de uma beleza que elas não conseguem nem descrever, as crianças. Quando ela aparece no México, ela aparece como uma indígena, né? E quando ela aparece aqui, que não é a Nossa Senhora Aparecida, não é uma aparição de Nossa Senhora, foi um milagre, né? A imagem negra, a primeira vez uma imagem negra que eu saiba, né? Porque tem outras imagens negras que eu também já ouvi falar. Então, ela vem de acordo com o povo, né, do lugar. Então, ela tem essa delicadeza. Eu acho que isso aí é uma delicadeza de Nossa Senhora para conosco, para não chocar, para nos aproximar, para nos acarinhar de uma forma que
Quando eu, por coincidência, minha irmã colocou uma mensagem para mim, dizendo que quando os meninos, né, foram beatificados, né, e foram, porque eles morreram logo, né, um ano depois, um ano seguinte, mais ou menos, eu acho que um ano, dois, no máximo, eles falecem. E eles foram enterrados naquele local. Quando eles foram canonizados, começa o processo de beatificação, foram lá tirar o corpo deles para levar para os santuários. Então, o pai deles, que ainda estava vivo, disse, Jacinto foi enterrado, Francisco foi enterrado aqui. Aí eles cavaram e encontraram, né, um corpo. Só que era muito grande. Ele disse, não, esse não é Francisco, está muito grande. Meu filho era menor, ele tinha pouco, ele disse a idade, a estatura não era essa. Aí eles cavaram mais um pouco e encontraram mais embaixo um corpo com um texto. Ele disse, esse é meu filho, porque as continhas do texto estavam na mão dele. Ele disse, mostrou até o texto. Aí, nessa palestra, a moça disse, eles foram identificados pelas contas do texto. Como é que nós vamos ser identificados no céu? Então, são assim, detalhes. A cadeira que Nossa Senhora, porque já a menina Jacinta, ela sofreu muito, ela estava afastada da família, ela pegou uma doença, ela sofria dores terríveis. E a cuidadora dela dizia assim, você não, assim, como eu vou trocar em miúdos a palavra da cuidadora, você não fica chateada de estar longe da família? Ela disse que não, que tudo ela sofreria pelas almas, e que ela não estava sozinha, porque Nossa Senhora, ela dizia, não sente aí nesse lugar, porque Nossa Senhora está sentadinha aí, né? Então, tem tudo isso que eles passaram, que eles sofreram, que pode até algumas pessoas pensarem assim, não, é fantasia, não, eles sofreram realmente, eles passaram realmente para divulgar, para propagar a devoção à Nossa Senhora de Fátima, ao Imaculado Coração, e tudo no fim, né, a mensagem não é de tristeza, porque ela diz que, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. E Portugal, a nação portuguesa, jamais perderá a fé. Então, eu acho que Nossa Senhora trazendo essa mensagem de fé, de esperança para a gente. Não sei se vocês estão escutando. Estão escutando. Estamos escutando, sim. Deu umas falhinhas agora no final, mas deu para ouvir tudo. Eu vou fechar a janela aqui para ver se... Hoje vou fechar a janela. Claro que tem muita coisa a mais, né? Eu posso ter até errado em alguma informação de datas, em alguma coisa, né? Porque a gente pesquisa, mas eu acho que o teor da mensagem, o mais importante da mensagem é essa, que Lúcia passou para a gente, que ela deixou para a gente, né? É a oração, a penitência, o sacrifício. Rezar o texto todos os dias, rezar o rosário. Lógico que tem outras coisas a mais, porque Lúcia demorou mais tempo, Lúcia tinha o Papa como confessor, Lúcia trazia a mensagem do atentado, porque o Papa era para realmente ter morrido naquele atentado, e foi um pequeno desvio, porque Nossa Senhora quis, que fez com que ele não morresse. Então, tem toda uma coisa... Você viu, desculpe, Cristina. Pode completar, eu até quero. Não, especificamente sobre os segredos, né? Chamados segredos de Fátima, né? Não, essa parte eu não pesquisei, não vou... Eu queria, se você até tivesse alguma coisa sobre, eu gostaria. Um desses era exatamente essa, né? Esse dizem, né? Supostamente o terceiro segredo seria o atentado ao Papa João Paulo II, né? Ela, não sei se como um dos segredos ou como uma parte do segredo que ela teria previsto, né? E o Papa fez questão de dizer que realmente ele foi salvo pela mão de Nossa Senhora, que estava destinada a matá-lo, né? O Papa João Paulo II, que era mariano, né? Todo, né? Uma devoção imensa, né? A Nossa Senhora de Fátima, inclusive, especificamente. Ele tinha uma devoção muito grande. E inclusive, a bala era para matar, porque, lógico, né, além do atentado, ela estava envenenada. Além de tudo, ela estava envenenada, a bala. Né?
Então, de uma forma ou de outra, e até causou muito problema para ele em saúde após isso. Mas ele, em agradecimento, tira a bala é retirada, e ela é banhada de ouro, e ela é colocada na coroa de Nossa Senhora. Que ele ficou querendo, era uma promessa dele, era voltar com aquela bala e colocar. Ele não queria tirar, porque essa coroa de Nossa Senhora de Fátima, ela também foi uma promessa dos pais portugueses, em agradecimento, porque os filhos não foram para a guerra. Na Segunda Guerra Mundial, Portugal não entra, né? Os filhos dele não chegaram a entrar. Então, em agradecimento à Nossa Senhora de Fátima, eles mandaram fazer a coroa de ouro e coroaram ela com a coroa de ouro. E o Papa banha a bala de ouro e quer colocá-la na coroa, mas não queria tirar a parte bonita da coroa. Então, ficou bem no meio, um localzinho, que se vocês, quem foi, já deve ter visto de perto, né, que ela fica bem no meio, aqui por dentro. Parece que se fosse um pingo por dentro. Foi feito para aquilo. Fala para mim, repete aí. Não, vai. Como se tivesse sido feito para aquilo, aquele local onde a bala se alojou, né? Exatamente, ela ficou, não tirou estética, ficou bonito e ficou em agradecimento. Então, são pequenos detalhes que, para quem não tem fé, é apenas um detalhe. Mas para nós, né, que somos marianos, que temos fé e sabemos de todo o cuidado que Nossa Senhora tem com o seu povo e com os seus filhos, porque ela tem um amor muito grande aos filhos prediletos dela, né? No caso, o Papa, que era um mariano, confesso. Então, ela teve esse cuidado, e ele era para morrer. Então, ela deu esse livramento para ele, né? Foi por um triz que ele não morreu. Ele disse, o médico disse que se tivesse pego um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda, ele teria sido fatal. Então, essa foi a pesquisa que eu fiz. Eu quero que quem souber mais coisas, por favor, partilhe, porque eu estou aqui para trazer, mas eu estou aqui também para escutar. Eu amo Nossa Senhora. Eu nasci um dia após 13 de maio, eu nasci no dia 14 de maio, porque também é projeto de Deus, né? Não é como a gente quer, como Deus quer. Então, eu nasci no 14 de maio, mas eu sou mariana desde pequena, porque apesar de na minha família ter pessoas de outra religião, mas a minha bisavó, que foi quem eu conheci, era mariana, fazia santo texto na casa dela. E eu me lembro da minha bisa, pequenininha, eu indo para, assim, ansiosa para chegar ao mês de maio, para poder a gente rezar o mês todinho. E no final a gente saía nas ruas cantando e queimando, no final a gente queimava as flores. Então tinha toda aquela coisa, né? E eu amava isso, amava. Até o cheiro da canela, porque ela espalhava canela pela casa para ficar aquele cheirinho de canela, que era o odor que ficava na casa, de cheiro de canela. Eu ainda lembro, né, com emoção, e digo a vocês, sou mariana, porque minha avó queria que meu nome fosse Maria Cristina, porque eu nasci em maio. Meu pai botou Cristina Maria. Mas todo mundo pensa que meu nome é Maria Cristina, mas eu sou Cristina Maria. E minha irmã também, que nasceu em maio, também é Alice Maria. Então, nós somos marianas. Eu acho que Deus tem um propósito para cada um, e eu tenho esse propósito. Então, eu sou de Nossa Senhora, e Nossa Senhora é minha. Eu tive um sonho hoje terrível, eu acho que eu estava tão nervosa que eu tive esse sonho, que eu me perdia, e eu disse, meu Deus, será que eu morri? Porque eu não conseguia voltar para casa no sonho. Mas eu acho que foi a ansiedade, foi também, porque a gente tem que fazer as coisas para Deus, a gente tem que fazer bem feito, né? Não é fácil o que esses pastorinhos passaram, não é fácil o que os videntes passam, tudo porque Deus quer ainda a salvação do mundo todo. Ele está, até o último momento, ele está querendo a conversão dos pecadores. E quando ele pedia para os meninos orarem, ele dizia assim, rezem, porque muitas almas se perdem, porque, Nossa Senhora dizia para eles, porque não tem ninguém que reze por eles. Então, nós não somos videntes, mas nós somos evangelizadores. Então, nós temos uma responsabilidade também. A partir do batismo, nós somos evangelizadores. Eu sei que dentro da nossa casa é o lugar mais difícil da gente evangelizar, né? Porque, como o próprio Jesus Cristo dizia, santo de casa não faz milagre. Às vezes, a gente até não é compreendido dentro da nossa própria família, né? Acha que está demais, acha que está exagero. Então, tudo isso que eu vou lendo de seu Reinaldo, porque daqui a pouco a gente vai partilhar o livro azul, é um alento para a gente também, porque quando eu fui lendo, eu digo, meu Deus, eu pensei que era só comigo, mas não. Porque eu já li o livro completo, como eu já disse para a Marusa.
Mas quando a gente lê de novo, parece que eu não li essa parte, parece que eu não esqueci até. Então, é bom a gente ler, porque a gente vai também se consolando, pensando assim, eu não estou sozinho nessa luta, mas Nossa Senhora conta comigo, quer dizer, conta com você, conta com cada um de nós. Então, não dá mais para se esquivar. Às vezes eu digo assim, é demais, eu não vou. Não é com a pequena e grande família, é com outros grupos que eu tenho. Aí meu marido fala, não pegue tantos, não faça mais isso, não vá mais para aquele, faça só um. E você tem que aprender a dizer não, mas é porque todo mundo quer um pouquinho, quer que eu vá para aqui, quer que eu vá para ali. E como eu estava dizendo a Marúzia, não estou falando isso por merecimento, não. Eu falei para José Manuel, quando ele ligou para mim, eu disse, olha, eu tenho um outro grupo, e toda vez eu chego atrasada aqui na segunda-feira, viu, José Manuel? Aí eu pedi para ele, eu digo, olha, eu não vou, porque eu ia chegar atrasada, porque eu não queria chegar, né? Porque eu já estou nervosa, ainda chegar atrasada. Aí eu pedi para não ir, eu digo, e a gente está tendo o texto mariano lá na capelinha todo, que é na Capelinha Nossa Senhora de Fátima, inclusive, lá no Inopop. Aí ela disse, não se preocupe não, hoje a gente coordena e você está adoentada, que eu também estou com a virose, aí você não precisa vir, não. Então foi bom, porque eu me preparei, espero que vocês tenham gostado assim, da apresentação, que ficou muito a desejar, porque eu acho que Nossa Senhora tem tanta coisa para dizer ainda, Nossa Senhora de Fátima, tem tantas coisas que aconteceram, detalhes, né? Milagres que aconteceram no dia do sol girar, muitas pessoas. Ela perguntava sempre para Nossa Senhora, quando aparecia, quando fulaninha, ela vai se curar? Ela dizia, essa vai. E dona fulaninha está no céu, ela está no purgatório. Ela conversava assim, como a gente está conversando. Então, é uma coisa muito delicada, muito linda, mas eu acho que eu já falei demais. Agora, o José Manuel vai completar aí. Né, José? Não, eu acho que ficou ótimo, Cristina, viu? O seu trabalho, a gente agradece, não é? E não só o seu trabalho, mas o seu entusiasmo. Isso vale muito, né? E é muito bom a gente ver essas expressões de Nossa Senhora. Você colocou bem a questão dos momentos em que ela aparece, a significação também pelo momento, e não só a localidade e o momento, né? A gente estava, 17, a guerra se desenrolando, né? Ela vai prever o fim da guerra. Então, momentos realmente que ela tem um significado e a gente precisa trabalhar para entender esse significado, né? A gente teve aqui em Simbis a aparição de Nossa Senhora, e a gente vê que o centro da apresentação dela em Simbres é prevenir o Brasil contra o mal do comunismo. Ela é o centro da aparição é esse, né? Quando a gente vê a aparição de Nossa Senhora Rosa Mística, né? A grande preocupação, o centro da mensagem dela é voltado para os sacerdotes, né? O sacerdócio. Daí as orações que nós, inclusive, fazemos também, inspirados nela, Nossa Senhora Rosa Mística, pelos sacerdotes em geral, né? O ministério sacerdotal, que vive uma crise terrível, né? Hoje, principalmente. E ela já previa, ela já exortava. Por isso que o movimento sacerdotal mariano é todo estibado em Nossa Senhora Rosa Mística, né? A Rosa Mística, de cunho eminentemente sacerdotal. E assim a gente vai avançando, né? Fátima, o reconhecimento de Fátima, o trabalho, seria um caso também para a gente examinar depois, acrescentar como é que isso vem e de que modo isso é reconhecido, né? Pelo Vaticano, né? Pelo Vaticano, o fenômeno de Fátima, a natureza, porque é as grandes aparições prestigiadas pela própria igreja, né? Quando a igreja toma uma iniciativa assim, como disse o padre lá sobre a Nossa Senhora Rosa Mística, né? Como é que a igreja oficializa? Embora de um modo indireto, quando a igreja vai, estabelece, cria um templo, né? Uma igreja, uma basílica, se não me engano, que foi edificada tendo como o patrocínio de Nossa Senhora Rosa Mística. Então, esses aspectos, né? E a igreja é muito cuidadosa, a gente fica tranquilo quando vê um pronunciamento de uma igreja em reconhecer um fenômeno como esse, né? É muito importante para nós, porque a gente fica tranquilo, porque sabe que realmente ali a coisa foi de uma espiritualidade presente e induvidosa, pelo trabalho sério que a igreja faz sobre isso.
a gente vê com essas meninas e com todas as aparições, o cuidado que a igreja tem com relação a isso, né? Isso é muito importante. E por isso que, fazendo um paralelo com o que nós temos hoje, com relação à leitura, aí, o nosso caso da pequena e grande família, né, a essa presença, nós já falamos no encontro passado, como foi importante que tivesse presente, né, sacerdotes, que fosse tudo feito com a oficialidade da igreja, junto ao bispo, junto a orientadores espirituais, pessoas da vivência, da mística, né, a experiência mística, né? Então, isso foi tudo muito importante e é muito significativo isso. E a gente pode, então, nos voltarmos aqui agradecendo a Cristina. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre Nossa Senhora de Fátima? Ninguém? Qualquer informação é bem-vinda, né? Qualquer acréscimo. Que a gente já... Maruza, quer acrescentar alguma coisa, Maruza? Não, só que eu já tinha feito assim um apanhado da cronologia das aparições, né? Uhum. Nossa Senhora Aparecida, ela foi bem antes de Nossa Senhora de Fátima, aqui no Brasil. Né? Tá vendo? Sim, sim. Nossa Senhora Aparecida, deixa eu ver aqui, um minutinho. Foi em 1800, não foi? 1717. 1717. E aí, ó, 200 anos depois, praticamente, né? 1917. 200 vem Nossa Senhora de Fátima. Uhum. Depois eu falo a vocês sobre essa aparição, porque hoje é Nossa Senhora. É interessante também sobre essa informação, né, de ela assegurar que Portugal, né, manterá a sua fé. Realmente, a Europa toda está ficando ateia, né? 70% da Europa é ateia, né? Estatisticamente levantado isso. E Portugal, no entanto, continua com um índice alto, né? E a gente espera que assim seja no Brasil também, que a gente possa soerguer, né, a fé desse povo. Trabalhos estão sendo feitos, né, por muitos sacerdotes. Existem males que vêm para bem, ou então o bem reage contra o mal, e eu tenho visto diversos sacerdotes empenhados agora numa catequese de profundidade, de amplitude, não é? Então, é muito comum a gente encontrar o padre Paulo Ricardo, o padre Zé Arinaldo aqui na Capela São Miguel, não é? Então, vários outros... Inclusive, está acontecendo agora a catequese dele. Pois vi mais uns 2 ou 3 que estão fazendo catequese para adultos, catequese, né? Encontros de catequese, de formação. O padre Paulo Ricardo começou, o padre Zé Arinaldo também. Então, toda segunda-feira, estamos na 3ª, hoje ou 4ª, já a formação com o padre Zé Arinaldo, com o padre Paulo Ricardo também, e outros que eu vi na internet, no YouTube. Então, assim, resgatando uma reação, tentando resgatar para os católicos o verdadeiro conhecimento da doutrina da Igreja Católica, né? Sobretudo centrada centrado no catecismo da Igreja Católica. Então, um alerta fomos alertados, advertidos dessa necessidade, né? Está havendo essa reação muito positiva em relação a tudo isso. Agora, uma coisa que chama atenção também, José Manuel, é que sempre a Rússia, ela está sempre em destaque, né? Tanto nas aparições de Nossa Senhora de Fátima, como a, né, que pediu também nas aparições, se fosse colocada a Rússia consagrada ao Imaculado Coração. E eu li, Dona Amparo me deu um livro chamado O Peregrino Russo. Então, não é o Peregrino Russo, ele era um peregrino, o nome agora me fugiu da memória, que conta a história da Rússia, de como eles eram católicos, e de repente vem um ateísmo tão grande naquele local que se torna assim uma coisa totalmente avessa, né, ao amor que se tinha a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Avessa. A Igreja Ortodoxa Russa sempre foi muito forte, eles sempre foram muito religiosos, o povo russo, né? Sempre tinham sido muito religiosos, dedicados. E ele parece que vem como um centro assim, de alguma coisa, de uma
vai acontecer. Quando se falava na queda do Muro de Berlim, alô, estão ouvindo? Sim. Quando se falava na queda do Muro de Berlim, né, e eu me lembro que houve um artigo na revista Times, se não me engano, que eu li, que a esposa do Gorbachev era católica, e não sei, se não me engano, na própria praça onde hoje tem o Kremlin, havia uma catedral dedicada a Nossa Senhora, e ela dizia que iria buscar, inclusive após a queda do Kremlin, né, da União Soviética, reconstruir essa catedral. Havia esse projeto dela de reconstruir a catedral. Uma coisa que seria muito difícil, porque estava dentro da Rússia, né? Esse espaço, e ficaria difícil. A Rússia continuou comunista, né? Socialista, comunista. Mas vamos rezar. Havia até essa referência de que ela tinha essa intenção e havia um grupo interessado em reerguer essa catedral. Mas é interessante isso. Porque é ali que começou, né? O grande mal do comunismo instalado e ela dizia, Nossa Senhora, a Rússia espalhará o seu mal pelo mundo, né? Pois é. Eu vou... Mas aí, Maruja está colocando aí... Não, eu estou colocando só porque eu comecei a fazer uma pesquisa, né, sobre... Nossa Senhora mandou uma missão para a gente, que foi pesquisar as aparições dela e as principais mensagens de cada uma. Né? É o que a gente está fazendo, né? O que eu ainda não consegui fazer todo, mas eu consegui, encontrei essa relação de aparições de Nossa Senhora na internet. E aqui tem 81 aparições de Nossa Senhora. Aí eu estava tentando colocar, né, aqui, o local, os videntes e as ligações e as invocações de cada aparição. Não consegui finalizar ainda, não, mas consegui mostrar que são 81, né? Aqui temos 81, e aí eu coloquei aqui, né? Depois, acho que dos videntes que a gente conhece, que estão vivos ainda hoje, que teve Vassula, existe essa aqui de Porto Rico, que é a Luz de Maria de Bonilla, tem um Pedro Siqueira, no Rio de Janeiro, tem Pedro Regis, na Bahia, tem em Jacareí também, tem um Marcos Tadeu, tem uma Mirna, em Minas Gerais, tem Reinaldo aqui, que Reinaldo nem é divulgado, só a gente que conhece. Tem outra moça, Ana Paula Ladeiras. Então, esses são os nossos atuais videntes, pelo menos que eu consegui me lembrar, né? Que deve ter muito mais do que isso, coisa que a gente não conhece. E também a cronologia das aparições, que aí eu marquei de verde aqui, só as mais importantes, que são mais conhecidas. Aí vem primeiro Nossa Senhora de Guadalupe, 1531, que é no México. Quanto tempo antes? Muito antes, tá vendo? Foi a 9ª aparição aqui, Nossa Senhora de Guadalupe. Aí depois, em 1717, veio Nossa Senhora Aparecida. Depois a gente tem 1830, Nossa Senhora das Graças, na França, a Santa Catarina Labouré. Depois La Salette, em 1846. Quer dizer, pouco tempo, né? E Nossa Senhora das Graças para La Salette foram poucos anos. 16 anos aqui. Aí, Lourdes, 1858, também pouco tempo depois, né? 12 anos aqui. Aí, aqui, ó, em 1917 veio Fátima, depois de várias aparições importantes, de Lourdes, de La Salette, de Guadalupe. Nossa Senhora das Lágrimas, que estão falando muito dela agora, em 1930, aqui no Brasil. Aqui Simples está nessa relação também, tá vendo? 1936. Rosa Mística, em 1947 a 1976, e que Nossa Senhora das Lágrimas veio bem antes, e praticamente o texto são muito semelhantes, da Rosa Mística com Nossa Senhora das Lágrimas. E sim, né, você comentou uma vez, e eu li agora, que na última aparição, São José aparece com o menino Jesus nos braços, né, no dia 13 de outubro, e com, né, o mundo também, e nas mãos, e Nossa Senhora das Dores. Nessa última aparição tem tudo isso, né? Tem todo esse mistério.
Garabandal aparece em 1961 como Nossa Senhora do Carmo. Teve outra aqui no Brasil que ninguém fala muito, e Nossa Senhora Aparecida também. Essa daqui a gente não sabe da história. Aí Medjugorje, né, que ainda aparece em 1981, que aí começa a ficar próximo a Reinaldo também, né, esse período. Pronto. Medjugorje ainda continua. Então, assim, eu só marquei algumas que a gente conhece mais importantes, mas existem muitas e muitas. Mas Medjugorje ainda não está sendo reconhecida, né? Medjugorje não está sendo reconhecida, mas já tem representante do Vaticano lá. O Papa Francisco, eu assisti esse último documentário que passou, que a gente foi até para o cinema assistir. Eu até esqueci o nome como foi o nome dela? A última mensagem de Maria, alguma coisa assim. E já existe, sim, um movimento para reconhecer Medjugorje, com representantes do Vaticano lá. Eu tinha visto uma nota, não sei se é fake news, a gente fica inseguro agora com essas coisas, né? Que tinha havido uma certa rejeição inicial, porque teriam descoberto uma acumulação patrimonial em nome de um ou mais videntes lá de Medjugorje, não sei o quê. E uma coisa assim, levantando uma suspeição a respeito disso, por conta do descobrimento de um acervo patrimonial elevado em nome de um deles, não sei o que, mais de um, não sei. Não sei, também nunca pesquisei, mas eu ouvi já rumores sobre isso. De qualquer forma, a gente não tem nada oficializado realmente ali, né? Mas o fato de ter um observador, isso é importante, né? Porque, de qualquer maneira, o que se vê é que há um afluxo de pessoas muito grande para lá, e muita gente que sente, né, uma coisa assim especial quando está lá. Se não me engano, Plínio está aí? Plínio estava aqui, não foi? Plínio? Estava. Plínio esteve lá. E ele disse, Zé, ali é real, Zé. Ele ficou impressionado, ficou muito tocado. Foi, Plínio? Foi você? Foi você que falou? Nós fomos lá com um grupo da Igreja de Santa Júlia, lá de João Pessoa. E ficou todo mundo muito, muito emocionado. Existem algumas coisas lá que não gera dúvida nenhuma quanto à presença de Nossa Senhora. É um clima diferente, é um povo diferente. O local ficou cercado por guerras, destruíram tudo. Lá na área de Medjugorje tem um orfanato, somente das crianças ficaram sem os pais da região. E lá não aconteceu nada. A guerra circulou, mas em Medjugorje não aconteceu nada. Você conversa com as pessoas, e com a tradução, é claro, e você sente uma paz interior nas pessoas. Você sobe o morro, que é bem íngreme e difícil de subir, muito pedregoso, muito difícil, mas você sobe como se estivesse sendo levado. Então, é um local diferenciado mesmo. O padre que nos acompanhou, o padre Vigílio, lá de Santa Júlia, celebrou algumas missas, e cada um era uma coisa diferente. Eu gostei muito de lá, muito mesmo. A adoração que eles fazem continuamente na igreja, um frio danado, muita dificuldade, mas a igreja lotada, e a parte externa da igreja tem uns telões que fica focado no Santíssimo Sacramento durante a adoração, as músicas cantadas num estilo gregoriano, assim, de muita beleza, e todo mundo está morrendo de frio, mas não tira o pé de lá, não. É impressionante, impressionante. O local é diferenciado. É isso. Muitas conversões, né? A irmã Kelly Patrícia, do Instituto Hesed, de onde criou o Instituto Hesed, ela se converteu, ela recebeu as mensagens de Medjugorje. Existe também uns trabalhos científicos que foram realizados aí, medição de radiação,
e fizeram vários estudos e diz que a radiação que existe lá é altíssima, mas não é radiação radioativa, porque a radioativa ela vai matar as pessoas, que ninguém consegue suportar, mas que é uma coisa aí diferente. Cláudia, quer falar. Eu queria só perguntar, Marúcia, se nessa pesquisa que você fez, se você viu alguma coisa sobre Nossa Senhora dos Milagres. Nossa Senhora dos Milagres, é da onde essa aparição? Menina, uma amiga minha comentou comigo recentemente que aqui em Petrolina uma pessoa tinha alcançado uma graça e estava distribuindo o terço e a oração. E eu acho que era justamente isso aí que Jussara uma vez questionou, que tem Nossa Senhora das Lágrimas e Nossa Senhora dos Milagres. Não, aqui nessa relação não aparece, não. E você pesquisa aqui, ó, por volta do século XVI, na ilha dos Açores, alguns pescadores estavam na praia procurando madeira para servir de lenha em suas casas. Foi então que um deles encontrou uma caixa muito bem fechada, vindo das ondas, sendo jogada na praia. O pescador a recolheu e levou para junto dos outros. Curiosos, abriram a caixa e encontraram dentro uma linda imagem de Nossa Senhora, com um pequeno escrito: onde me encontrarem, construam uma igreja. Não apareceu nessa minha pesquisa, não. É Nossa Senhora dos Milagres. Qual foi o ano? É o ano? Só não diz o ano, só diz o século XVI, na Ilha dos Açores. Não apareceu nada aqui, não, mas depois a gente pesquisa mais. E o que é comum, né, entre as aparições de Nossa Senhora? Que é rezar o terço, fazer penitência, oração, sacrifício, penitência, rezar o rosário, olhar para o filho dela, sempre pedir para olhar para o filho dela, não para ela. E adoração ao Santíssimo. Exatamente. Então, assim, isso é comum a todas. E umas coisas que eu acho também muito comum é, por exemplo, ela sempre aparece Medjugorje, é um local alto, é um local de difícil acesso, pedregoso. Simples também é assim. La Salette parece que também é assim. Aparece a crianças. Então, são coisas que a gente tem que perceber as semelhanças que existem, né? E eles tinham uma coisa também, os pastorinhos, eles dormiam com uma coisa chamada a corda, que machucava muito eles, incomodava até para dormir. E eles dormiam com isso. Quer dizer, eles entraram de todo o corpo, de todo o coração, né, nessa coisa da penitência, da oração da penitência, até o ponto do sacrifício, né, porque eles faziam a penitência, o sacrifício até o fim. Por fim, ela pediu para eles não dormirem com a corda, né? Eles passavam um dia, mas não dormia. São, assim, detalhes que quem pesquisa vai ver, quem procurar vai ver tudo isso. E trazendo para nossa realidade de hoje, né, que a gente tem um vidente de Nossa Senhora, que ele é a única pessoa que vê, apesar de que o livro aqui nesse trecho até diz que outras pessoas iriam ver, né, na Capela de São Miguel, outras pessoas iriam ter visões, mas até agora eu não vi ninguém, eu nunca tive. E vamos só começar a falar um pouquinho desse trecho do livro, que é exatamente quando ele conhece a irmã Helena, né? A irmã Helena foi a escolhida para ser a orientadora espiritual dele, que o Bazinho foi que levou. O papai que sabe contar essa história, ele já contou uma vez aqui. Tio Jacinho deve saber. Foi tia Dalva que indicou. Depois o Jacinho conta mais detalhes sobre isso. Agora, o que a gente vê, né, de Reinaldo é que faz mais de 30 anos que ele sofre. Eu nunca vi ele deixar de sofrer nem um minuto. Todas as vezes que ele ainda conversa com a gente em algum cenáculo, ele está sofrendo. Ele continua sofrendo. Então, espiritualmente, a gente não conhece como é que as coisas se comportam, mas aos olhos nus nossos, a gente vê que o negócio é difícil, está se arrastando, está lento.
ele tem um sofrimento por uma questão de um perfil pessoal, né, na verdade, e se preocupar, né, porque não deve ser fácil você estar trabalhando a conversão, a salvação de almas, e você começar a perceber os desvios, os afastamentos, as desatenções. Isso deve doer demais, né? Para quem está à frente, para quem está sentindo e percebendo as coisas de uma caminhada, né? Hoje nós podemos dizer que a Pequena e Grande Família está em crise, né? E nessas passagens que nós vimos aqui, é uma passagem do início de tudo, não é? Do início de tudo, e a gente vê quando, por exemplo, a ansiedade dele em começar a agir e atuar para poder levar aquilo a muitas outras pessoas e aliviar a ânsia dele de querer participar com muitas outras pessoas daquela alegria, daquela graça que estava sendo anunciada, né? De salvação, de caminho de salvação. Então, aqui é muito interessante a ansiedade dele por isso, não é? E, de repente, e há uma passagem que tudo está caminhando maravilhosamente, bem, houve um tempo áureo, né, em que a capelinha enchia de gente, em que havia movimentos com crianças, com adolescentes, né, retiros, vigílias, então uma apoteose, digamos assim, do movimento, e aí, de repente, tudo começa, mas mesmo nessa fase de apoteose, algumas pessoas, inclusive próximas a ele, o preocupavam, né, por conta do afastamento para um desdém, né? Quase uma apostasia, não vamos exagerar, mas um desdém não só a caminhada, mas a própria militância religiosa, né? E eu estou muito à vontade para falar assim, porque eu fui um desses, né? Eu, para contemporizar com a minha então esposa, eu me afastei e tal, era para contemporizar com isso, mas nada impedia que eu continuasse com a minha vida religiosa normalmente, como eu inicialmente comecei, mas depois vou, então, me distanciando, né? Me afastando e perigosamente entrando, né, em caminhos realmente que poderiam ter sido bem mais desastrosos, né? Mas aí, como foi que eu consegui voltar, né, para uma vida religiosa realmente séria, definitivamente séria, realmente convertido, investido? Foi exatamente a partir de quando eu voltei para a caminhada. Foi a partir da caminhada que eu vou, então, me reencontrar e me fortalecer muito mais e tomar atitudes, né, radicais até em minha vida, pela uma opção realmente firme em relação à minha salvação, à minha santificação e a de tantas pessoas com quem eu também quero ajudar a crescer. Então, imagino ele, né, como vidente, como ele que vê, que ouve, né, a tristeza que ele sente, né, com relação a essa crise que nós estamos passando, aquelas exortações que Nossa Senhora fez e que nós aqui fomos desatentos, né? Então, isso tudo é muito doloroso, né? Muito doloroso, porque ele vê de perto, né? Ele vive isso diretamente, essa dor, por conta do tema da salvação, que é ele vive, ele respira esse clima, né? E isso deve ser muito penoso, realmente. Sem falar no fato de que, para a própria elevação espiritual dele, ele é submetido a noites escuras, né? Ao deserto e a noites escuras. Então, e isso é parte do crescimento espiritual, como a gente já viu com Santa Teresa, né? Com São João da Cruz, né? As noites escuras em que, quer dizer, é o próprio Deus retirando de você uma sustentação, aparentemente lhe subtraindo a sustentação de fé para lhe purificar, para lhe elevar mais ainda, mas é difícil, deve ser muito difícil. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, nunca me tire a minha fé, pelo amor de Deus, não tire a minha fé, não. O que é que eu seria de mim? O que eu seria sem essa fé? Não é? Então, isso é muito doloroso. Então, passar por isso
não é fácil. Quando nós tivemos aquela mensagem que ele ia ser submetido a esse deserto, às noites escuras do deserto, já do texto que ele nos passou, a gente percebeu, né, o que significa isso. Não é? A sensação de total desamparo, isso não é brincadeira. Mas vamos voltar aqui para o texto, né? O texto. Você falou, e Helena, então a figura de irmã Helena e de Aderbal, né? De Aderbal, tio Bazinho, com esses passos iniciais, como foram, e como tudo converge uma coisa para a outra, né? A irmã Helena, como se estivesse esperando esse afilhado, né? E aquele instrumento que foi de apresentação, que foi tio Bazinho que o levou, né? A irmã Helena. Tia Dalva, que já indicou. Já indicou ela, já conhecia, tia Dalva. Jacinho, conta essa história aí, tio Jacinho. E tio Bazinho que vai pessoalmente, né, conduzi-lo e acompanhá-lo nas etapas iniciais, né, de conversações com a irmã Helena. Diga aí, tio, fale melhor sobre isso. Conte esse início aí, que o Jacinho sabe disso. Reinaldo não estava entendendo o que estava se passando com ele. Né? E como Dalva participava da Betânia, junto com a Aderbal, aí a ideia de Dalva foi que fosse levado Reinaldo para a irmã Helena, para ele conversar com a irmã Helena. E ela dar alguns esclarecimentos, que ele sentia e não entendia por porquê. E o esclarecimento que dava era a irmã Helena. Era por aí. E ela passa a ser indicada exatamente, como tem aqui as passagens, né, como a orientadora dele, né? A pessoa que iria tirar as dúvidas dele a respeito das aparições, das visões que ele tinha, das locuções interiores, né? Ela passa a ser exatamente esse esteio, né? É interessante também, que também está numa das passagens dessa leitura, que a partir de certo momento, ele próprio é chamada a atenção dele por Nossa Senhora, para que ele comece a ter iniciativa própria, não é? É como se ele dissesse, você agora precisa se emancipar, você precisa, não é? Você precisa andar com seus próprios pés, não é a expressão mesmo da mensagem. E hoje eu acho que ele anda, né? Porque todos os orientadores que ele teve quando ela repete mais uma vez para ele, como já lhe foi dito, para as suas palavras são as nossas, para o bem, as suas palavras são as nossas, né? Uma coisa assim, né? Interessante isso aí, emancipando ele, né? Mas é muito bonito, muito interessante ver a reação dele, né, nesse começo, essa dúvida, essa angústia, e ele próprio, a oração que ele faz na capelinha, né, de São Miguel, eu achei uma coisa encantadora. Né? Aqui, deixa eu me ver aqui. Eu não sei se vai chegar um momento da gente Quando ter uma próprio... reunião dessa, né, com ele, porque, assim, tem coisas aqui no livro que a gente não sabe. Por exemplo, tem trecho aqui que ele disse que escolheu, e Nossa Senhora disse que estava feliz com a escolha dele. Quem foi que ele escolheu? O que é isso? Eu não sei. Não, com a escolha dele. Não, estamos satisfeitos. Deixa eu ver aqui. Ela diz assim, que estava satisfeita com a escolha que ele tinha feito. Não. Com a sua escolha, com a escolha dele, ele ter sido escolhido. Não. Porque ele está... Eu tirei aqui. Eu entendi assim também. Que escolha do Exército. Ela na página 39 até. É a escolha do Exército. Eu entendi. São pessoas que ele escolheu e ainda hoje não foram divulgados. Pois, olha aí, tá vendo? Bem, mas ele pelo que eles escolheram, como eles acertaram em Reinaldo. É isso que ela quis dizer. A passagem que eu vi, entendi assim. Mas... Acertaram escolhido. Vejam só, eu queria falar sobre essa oração que ele faz. É uma questão de interpretação, eu interpretei diferente. Essa oração que ele faz na capelinha, quando ele está angustiado para saber, será que é verdade? Será que eu estou louco? Será que isso é tudo tão delicioso, tão maravilhoso? A sensação de paz que ele sentia, mas ele se angustiava nessa incerteza. É tudo esses primórdios da história, né? Aí ele diz assim,
nos parágrafos assim: Senhora, se esta angústia que sinto não for necessária para a minha santificação, para entrar no reino de Deus, desprendei-me deste corpo, caso não haja missão para mim. Porém, se me quereis para ser instrumento das vossas mãos em busca da conversão dos homens, deixai-me nesta insignificante carne até a conversão da última alma. Senhora, tende piedade de mim, mostrai-me agora a verdade para as minhas dúvidas. Basta isso, Senhora, para que nunca mais vos peça algo para mim, pois não haverá nem perguntas e nem dúvidas, apenas o ser e o fazer vossos desejos. Né? É dizer, Senhora, imploro-vos que, se não for real o que vejo deliciosamente, e se não são verdadeiras as locuções que escuto no coração, apagai tudo, até mesmo os momentos mais doces desse meu engano. Eu acho isso maravilhoso. Entretanto, se são verdadeiros e do vosso desejo, mesmo que fechando os olhos ou tapando meus ouvidos, ou mesmo perdendo o dom de querer, mostrar-me cada vez mais firme, claro e constante, tudo que um homem necessita para ser instrumento e arma na batalha contra o opositor. Interessante, mesmo na dúvida, na angústia, mas a firmeza, a prontidão, né? Eu achei belíssima essa passagem. O que eu falei está aqui na página 42 do meu livro, né? Não sei. Falou-me que todos que escolhi serão abençoados por ela, como também todas as pessoas que com eles convivem em seus lares. Da primeira edição, é? Da primeira edição? Não, acho que essa é a nova. Volume 1. Deixa eu ver que edição é essa. Terceira. É a mensagem... De que data? Do dia 17 de fevereiro de 90. Nesse pedaço do livro também, ele diz que Reinaldo é um dos videntes mais completos que existe. Ele ouve, ele vê, ele fala. Nem todos os videntes ouvem, vê e falam, inclusive os de Fátima. Os de Fátima, tinha um que só via, tinha um que só ouvia. Me diga aí, Cristina, se você pesquisou sobre isso. Qual é a passagem que você disse, Maruza? Página 42. Como é que a mais diz? completa dos três era Lúcia. Ela via, ouvia e falava. Jacinta, ela via e ouvia. E o menino só escutava. Depois, nem todos os videntes ouvem, falam e vê. E Reinaldo é um dos mais completos. Ela diz aqui no livro. Não, mas essa passagem que você falou aí... Essa aí é da Como página... é que começa o parágrafo? Falou-me que todos que escolhi serão abençoados por ela, como também todas as pessoas que com eles convivem. Só que em um trecho antes, ela fala assim, estamos satisfeitos com tua escolha. Não, mas foi nesse sentido, foi da escolha dele, de ter escolhido ele. Ele escolheu algumas pessoas. Ela ainda vai falar assim, todos que já retornaram, os que já foram enviados e os que ainda estão para nascer, estão com a luz resplandecente da vitória. Está aqui, 3A, deixa eu ver aqui. É aqui. Eu também entendi como você. Como eu ou como ele? Na mensagem de 9 e 10 de fevereiro, dessa que eu estou falando, aí diz assim, já no final, pedir desculpas por estar sentado e não de joelho. Aí tive a seguinte, nada há para desculpar, no amor do irmão jamais deve existir irmão. De hoje em diante, nos trataremos, jamais te abandonaremos, e quando te sentires feliz, derrotado, e cair de imediato te levantar. Estamos felizes na escolha. Paz, amor... Não, mas essa é a escolha dele. Exatamente. Mas ele escolheu algumas pessoas, e até agora eu não sei que escolha foi essa. E o Jacinto está balançando a cabeça ali, dizendo que sim. Não foi divulgada ainda. Não, para dizer, essa é que eu tinha me referido, né? Essa é que eu tinha me referido. Mas tem outras escolhas. Em alguma escolha, alguém já morreu. Poxa, olha, mais de 30 já morreram dentro desse livro aqui, que estão com o nome falado aqui dentro, já morreram. Olha, ela diz assim, o caminho é doloroso e sofredor. É doloroso saber que a cada batalha perderemos alguns filhos que colocamos no mundo. Tu, como pai, coloca-te em nossa posição, vendo teus amados filhos se condenarem sem ouvirem teus afagos e súplicas.
Pois é. Esse é um dos motivos de grande sofrimento para quem está à frente, quem está vendo a coisa acontecer. É doloroso, isso é muito doloroso. Isso é muito doloroso. Né? Talvez seja a angústia dele essa, né? Mas também é uma promessa, né, Marusa, que ele vai se tornar conhecido ainda. Também tem essa promessa, que até agora a gente não sabe, também tem um sinal, que ele pede um sinal, e esse sinal também eu entendi que o sinal para ele começar a divulgar. Aqui está nessa fase, o sinal para ele dar início à divulgação, né? É quando vai entrar aquele planejamento, vem a mensagem como deve ser feito os encontros para divulgação na família, né? Era o sinal para ele começar. Daí que ele fica ansioso para começar. Tem uma passagem aqui que ele diz como ele estava ansioso por dar início, né, a isso. É interessante também a gente observar que essas manifestações, né, que foram diversas manifestações, o fenômeno do sol. Ele vê várias vezes o fenômeno. Várias vezes, então, a lua, etc. Então, são fenômenos que são, geralmente ocorrem nos inícios do chamamento aos videntes, né? Isso é muito comum acontecer numa fase inicial, como se fosse alguma coisa assim impactante, para mostrar que há sobrenaturalidade naquilo que está acontecendo, né? Então, essa manifestação do sol, essa manifestação da lua, etc., das velas, né? Da vela, são várias vezes referidos aqui, sobretudo nessa fase inicial, nesses momentos, não é? Acho que buscando o sentido disso, de impactar, e de como um sinal assim de que há realmente uma coisa sobrenatural acontecendo, porque realmente natural não é que as coisas aconteçam dessa maneira, essa visualização, essa manifestação do sol, como houve em Fátima, né? O grande dia do grande milagre, que houve curas. E interessante, a gente observa também que eram 70 mil pessoas, né, se não me engano, e nem todos viram. A grande maioria viu, né? A grande maioria viu. Vários foram curados, mas nem todos viram. Interessante isso. Então, não é de estranhar que um vidente desse diga que está vendo e ninguém diga, eu não estou vendo nada. Isso não é de estranhar, né? Porque isso acontece, realmente. O fenômeno do sol nós vimos quando estavam voltando de Camusim. Pois é. O retiro de Camusim, e na volta nós vimos o fenômeno do sol. No sepultamento de Aderbal foi visto também o fenômeno do sol. Que beleza. Isso é um privilégio, rapaz, um privilégio. É um privilégio. Eu não vi nada disso, nunca vi nada assim. Também não, ainda não vi nada. Puxa vida, Do sol eu já vi. Mas eu jamais poderia duvidar que um tio Bazinho, uma tia Dava, um tio Jacinho fosse ter uma visão e dizer... Uma vez eu perguntei a meu pai, viu, tio? Perguntei a meu pai, o que é que o senhor acha, pai, desse negócio de Reinaldo? Ele disse, rapaz, é o seguinte, de uma coisa eu sei, meu filho não mente, que meu filho eu conheço. Uma coisa, meu filho eu conheço. E ela fala de Teodete e de tio Joaquim aqui, viu? Pois é. Ela fala de Teodete, que ela já está... de falar sobre isso. E fala de tio Joaquim também. Fala. E fala lindamente de minha mãe. E ela fala de Teodete que ela está acima de Helena. Não, eu cheguei às lágrimas, eu confesso. Essa referência à minha mãe... Ela está acima de Helena. Pois é. Deixa eu ver aqui qual é a passagem. É aqui, 26. Eu anotei. Marusa, foi porque também ela estava falando na vida espiritual dele, o quanto ela foi importante. Dona Odete, mais importante. Ela diz assim... Ela sempre rezou por ele. Mas ela fala espiritualmente minha mãe sempre foi da oração. Eu só me lembro de minha mãe diariamente com o texto na mão, desde pequeno. Então, diz assim, quando Odete, tua mãe, está recolhida em seu quarto, o seu oratório é como um próprio altar-mor, garanto. Se admiras minha filha Helena, imagina, pois, que ela, tua querida mãe, está mais à frente. Teu pai chegará a um nível próximo ao dela, porém ela estará sempre acima.
Não te preocupes, pois não... Veja a preocupação dele, ela está dizendo, não te preocupes, pois não só ele, teu pai, mas muitos que achas difíceis de se converterem serão cristãos de fé forte, porque estão sendo semeados e enraizados firmes e sofridamente, vindo debaixo de rochas e florindo acima delas. Então, nada os destruirá, porque do semear à colheita foram lutando e se fortalecendo para brotarem. Interessante. Pois é. Pois é, vamos ter um pouquinho de esperança para ver se a gente está no rabo dessa fila. Pois é. O que é que nós estamos fazendo para isso, né? A gente tem que se indagar. Estamos realmente fazendo tudo? Estamos realmente fazendo tudo o que precisamos fazer, né? É isso. Outra coisa que me chamou a atenção, vocês estão falando, eu não queria atrapalhar, mas outra coisa que me chamou a atenção, que eu até marquei aqui para a gente ler, é que os videntes são sempre pessoas simples. No caso dos meninos, dos pastorinhos de Fátima, eles eram analfabetos. No caso da menina da França, ela também, o pessoal desacreditava dela. E no caso do seu Reinaldo, que eu li, algumas pessoas perguntavam assim, por que ele? Eu não sei da história antes da vida dele, né? Eu sei que, assim, algumas pessoas questionam assim, como que diz assim, o mais simples ou o menos estudado, eu não sei, parece assim. É isso mesmo. Foi escolhido para ter essa visão. Por que não poderia ter sido uma pessoa? Aí tem uma passagem em 1 Coríntios, versículo 27, que diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, todos eles têm essa coisa, né? Essa similaridade de ser simples, desacreditado, despreparado. Mas Nossa Senhora é uma discípula, né, fidelíssima de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ela aprendeu isso com ele, né? Quem foi que ele escolheu para serem apóstolos, né? Ele não foi buscar os mestres da sinagoga, nem foi buscar reis em palácios, não, né? Quem é que ele foi buscar para ser apóstolo, não é verdade? Pessoas simples, pescadores, né? Gente, estão ouvindo? Olha, sim. Na página 72, né, Nossa Senhora diz, não haverá nada que nos faça desistir de ti para guiares um batalhão do nosso exército. É interessante quando você começa a conhecer outros videntes, como aquele pessoal do Instituto Hesed, né, que eu acho que ali tem muito místico, eles aqui não falam muito sobre isso, mas que eles falam no exército, no batalhão, nos pelotões, e aqui você vê a mesma linguagem. A linguagem. A linguagem é a mesma. Essas coisas que vão confirmando o que chamam a coerência teológica, né? Os estudiosos, né? A coerência nas mensagens de Nossa Senhora, a linguagem, as referências, as imagens que são postas, né? E o exército tem 25 anos, né? E a Pequena Grande Família tem 30 anos. Pois é. E lá é rosa mística também. Lá tem rosa mística. Então, a linguagem é muito... A linguagem é muito parecida. Aí eu fico pensando que o Reinaldo está muito ainda escondido, né? Ele está muito escondido ainda. Mas é porque, na verdade, ela não veio para uma coisa assim, de um círculo maior. Ela veio realmente para um círculo menor. Embora isso possa crescer, mas mas ela diz que ele vai crescer. Vai, mas vai crescer. Mas a ideia, por enquanto, a ideia não é Pequena Grande Família de Nossa Senhora, a partir de uma família determinada que vai agregando pessoas, né, e tal, e vai crescendo como uma família realmente, como se quer. Mas não foi para revelar, desculpe, assim, como se fosse assim uma mensagem dirigida ao Brasil propriamente, com a urgência ou a premência ou um objetivo específico. Foi uma caminhada de oração e de evangelização bem particularizada, não é? Mas eu acho que é fase, porque vai chegar algum momento que ele vai ficar conhecido. Aqui no livro diz isso, né? Não,
Sem dúvida. Não tem, Agora, mas que não... momento é esse? Eu ainda não sei se é porque a gente não andou, porque a gente não fez o que deveria ter feito, e ainda não chegou nisso. Ô, Nós temos... Marúcia, ele não fala na criação de um hospital, de um asilo ou de outra coisa. Ele fala da vontade dele, né? Ele tem essa dele, vontade, mas aí eu dele. não sei. Eu achei interessante também, vocês me permitem... deixa eu ver aqui. É uma mensagem dela. Uma das mensagens. Diz assim, não é justo, saibam todos vocês, não é justo que alguns ligados a vocês sofram constantemente apenas para que muitos vivam na alegria da insignificante matéria. Aí diz assim, não quero que morram de rezar, mas que passem desta vida para a eternidade em oração. Eu achei linda essa construção, né? E essas imagens, a gente, quando vai fazer a revisão de texto, quando ele entrega um texto na versão primitiva, né, que a gente precisa fazer um ajuste gramatical, né, porque ele tem dificuldade de escrever a língua, né? Até isso marca uma similitude com outros escolhidos, né? Ele não escreve bem, ele agora está bem melhor ultimamente. Mas ele, no início, então, ele é um desastre escrevendo, ele mesmo dizia, reconhece isso. Mas a gente, quando a gente vai ver a exposição das ideias, quando é uma mensagem, né, realmente da locução, a gente sente como flui de uma maneira bem diferente. Quem corrige o texto, né? Para quem corrige o texto, como flui mais facilmente, como a coisa vem fluindo com mais naturalidade, com mais clareza, quando não é um texto que ele está escrevendo, dele próprio, quando ele está passando. É interessante isso, muito interessante. Dá um conforto muito grande na gente, né, de perceber isso, essa diferença. Né? Daniela levantou a mão aí. Oi? É uma continuação do que você falou, Zé. Você não falou aí que a gente tem que passar dessa vida para outra, mas que a gente não morre de tanto rezar, não é isso? Sim, aí, tem uma passagem. Né? Então, foi o que Zé falou agora. Aí, seguindo o texto, aí tem dizendo assim, o tempo que Deus dá ao homem é suficiente para que eu viva sabiamente. Divida-se o tempo de cada dia para as orações, o trabalho e a família. Aí eu lembrei de Tio Bazinho. Tio Bazinho disse, olha, a gente tem 24 horas no dia. Dessas 24 horas, 8 a gente está dormindo, 8 a gente está trabalhando. E o restante, o que é que você está fazendo? Era isso que eu queria lembrar. É isso aí. É isso aí, Dani. Deixa eu ver aqui uma coisa. Anotei umas coisinhas. Aqui ele diz até, falou que o arcanjo São Miguel estava pronto para a nossa caminhada, que ela e ele se tornariam visíveis aos olhos de muitos em sua morada especial, a Capela de São Miguel. Que haveria muitas conversões. Porque até isso existe uma semelhança muito grande em relação a esse exército de São Miguel. Ele está à frente, ele é o comandante. Aqui, eu acho impressionante você ver essas semelhanças. Eu acho. E também uma coisa que eu acho que marca uma coerência também, uma idoneidade do que acontece, é o fato das tentações, né? Inclusive, sobretudo em momentos em que ele procura se recolher, né? Como ele sofre tentações, né? É perturbado. Eu tenho uma parte aqui que é da mensagem 17 de maio de 90, aí diz assim, rezei o texto devagar e calmamente, parando de vez em quando para fazer atos de desagravo e amor a Deus, a Nossa Senhora, santos e anjos. Pois o pobre e infeliz opositor tentava tirar minha tranquilidade e concentração, fazendo esforços inúteis para levar meus pensamentos a se fixarem nos pecados da carne. Começo a perceber que ele não é tão inteligente como dizem, pois não entende que, a cada investida dele, aproximo mais de Deus e firmo o meu compromisso de ser todo o seu instrumento de Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, todo eu,
instrumento de Nossa Senhora, nossa mãe, a Santíssima Virgem, em busca da salvação dos irmãos que ainda estão em se curvar ou aceitar a luz do Divino Espírito Santo. Interessante, né? Então, essa coisa de ser tentado nos momentos o próprio Cristo, né, foi para o deserto orar e tal, e ele foi tentado, né, pelo demônio também. E as pessoas, parece que quando as coisas do alto, quando a gente se dedica a uma obra do alto, você quer fazer alguma coisa, algum trabalho, é tanta coisa que aparece para atrapalhar, mas não é outra coisa não, é o inimigo mesmo tentando, viu, prejudicar. Isso acontece sem dúvida nenhuma. Tem muitas promessas dentro desse livro, né? Até esse aqui da mensagem do dia... Eita, essa é aquela mensagem bem longa, mas é o item 13 dessa mensagem bem longa, do dia maio de 1990. No 13 ela diz: prometo que se seguirem tudo como peço, mostrarei a cada um que esta é a verdade. Não se afastem do nosso Pai Celestial, pois o tempo não demorará a vir, e não queremos que sejam surpreendidos quando estiverem em um local onde não lhes dê tempo para retornar à nossa estrada. Não há muita opção para vocês, pois que a justiça do Senhor virá, isto é certo, creiam. Vocês não imaginam nem um pouco que seja o inferno. Por isso, por conhecer, suplico a cada um que opte pela felicidade eterna ao céu. Eu os amo com todas as minhas forças e, como prova disso, estarei sempre ao lado de cada um. Pecando, orando, sofrendo ou sorrindo, lembrem-se sempre da minha presença. Se tentarem seguir o que peço, terão a certeza sentida em seus próprios seres. Paz, amor, penitência e oração. Sempre. Paz, amor, penitência e oração. Sempre. É o pedido. Acho também interessante, logo no início, dia 14 de março, na mensagem de 14 de março de 90, né, ele começa a falar: amanheci angustiado e por isso resolvi ir até a Capela São Miguel. Eu gostaria de ter transmitido toda a minha angústia. Momentos aí explicando, ainda quando ele faz aquela oração que eu já falei, né? Mas tem essa passagem aqui, não sei explicar, mas cheguei em momentos a desejar, se fosse digno, estar com Deus, embora amando incalculavelmente a minha esposa, meus filhos e minha família, e amando, porém, não nas mesmas proporções os amigos e irmãos em Cristo. Então, é interessante, já desde aí, não é, ele nutria esse desejo, né, de estar com Deus. Embora ele faça a ressalva, amando incalculavelmente minha esposa, meus filhos, etc. Porque essa coisa de você se desprender do mundo, porque o caminho é esse mesmo, a gente vai seguir, né? A gente vai ter a morte aí pela frente, e o desejo de estar com Deus, né? De estar com Deus. E ele já diz isso desde aí, desde esse início, ele já coloca essa vontade, esse desejo, essa ânsia, né? Quer dizer, a alma desejando realmente encontrar, né, um Deus, e embora amando, esse desejo de estar com Deus. Achei muito interessante. Só abrindo um parênteses, viu? Abrindo um parênteses, eu estava na missa da Martins dos Pinheiros e o Frei Geraldo, né, estava comemorando naquela semana 84 anos. Ele disse: eu essa semana fiz 84 anos, não é? Aí ele disse assim: eu sei que estou perto, né, minha partida, mas eu digo, eu quero ir para o céu, realmente, mas eu confesso que eu não estou com pressa, não estava querendo ir agora, não. Ele disse, porque eu acho essa vida tão boa, ele disse, eu acho essa vida tão boa, né? Interessante o padre dizer isso aos 84 anos, né? Agora... Paulo já dizia, morrer para mim é lucro, né? Eu vou estar no céu, achei isso aí. Ir para o céu é lucro, né? Mas veja que Reinaldo, já a partir desse momento inicial, ele já tinha essa ânsia, esse desejo. Mas eu vou dizer uma coisa, cá para nós, né? A pessoa que vê Nossa Senhora, que conversa com Nossa Senhora, que escuta Jesus, meu Deus, para que a gente quer ficar aqui? Para que essa criatura quer ficar aqui? Isso aqui é uma labuta eterna. A gente tem que acordar cedo, trabalha, faz isso, come, compra, não sei o quê. É muito peso. É muita tarefa, paga a conta, né, não?
Aí você está conversando com Nossa Senhora, está conversando com Jesus, está vendo os santos. Vai se embora. É verdade. E Paulo, Deve ele ser uma tortura para quem é vidente. Deve ser uma tortura. Ô, Marúzia, Agora mesmo. mas nós estamos participando da comunhão dos santos. A gente não está pensando em se santificar sozinho. E faz parte o trabalho necessário para a gente se manter e tal e tudo. Mas tem que levar os outros também. Quando chegar na hora da gente, quem decide a hora não é a gente. E enquanto a gente está aqui, a gente tem que batalhar pelos outros também. É. Eu acho que o maior sofrimento dele talvez seja esse, de se entregar para os outros se salvarem. Talvez seja isso. Aí, se a gente pensar só na gente, é um pensamento Não, meio eu não egoísta. estou falando assim, eu estou dizendo que para um vidente que tem essa intimidade, realmente isso aqui é um peso. Pois é, Paulo teve essa visão do céu e ele estava extasiado, queria também ficar, mas ele também lembrou, como o Plínio falou, da missão, né? Era preciso que ele ficasse para salvar outros. Veja uma passagem também muito interessante, que vai nessa linha também. Ele diz assim, Nossa Senhora, diz assim, não te preocupes, isso está na mensagem de 17 de maio de 90. Não te preocupes, pois tua fé nunca deixou de existir, sempre esteve contigo, mesmo nestes últimos dias. Nós estamos satisfeitos contigo, pois sabemos que tua fé é grande e segura, e que no momento de necessária comprovação, tu a mostrarás sem vacilar, mesmo que para isso seja necessário o extremo. Tua dúvida é devida à transformação que vens sofrendo. Hoje, tua fé e devoção ao nosso Pai são grandes e firmes, porém, estás mais tranquilo, pois não necessitas de tanta correria e sede para provares a ti mesmo e não ficares ansioso e angustiado para receber comprovações e provas de nada. Antes, tu sentias não uma grande fé, mas sim uma sede insaciável. Por isso, corrias desesperado e desorientado à jarra d'água. Hoje, no entanto, apenas um copo d'água te é suficiente para essa sede, unicamente por saberes que a nossa vontade será feita, mesmo quando tu mesmo desacreditares ou achares que não vai acontecer por não estares atento. Interessante esse momento, né, psicológico da pessoa, né, que a partir de certo momento, quando a fé se apruma, né, por isso que São Paulo também dizia que a fé tem idade, né? Você é criança na fé, né? São crianças na fé, né? E a maturidade a coisa vai crescendo. Aí já não precisava mais de uma jarra, bastava um copo d'água para saciar a sede, né? Achei interessante também registrar esse aspecto. Outra coisa interessante que a gente faz a ligação com a primeira parte do livro que a gente fez. É uma mensagem aqui, Nossa Senhora. O nosso filho José Sazami estará aí, como já havia te falado. Ao encontrar com ele, fala sobre o teu encontro com ele em Jambeiro. Aquele padre que deu a imagem da Rosa Mística lá em São Paulo, e ele foi atrás, e aí ela, aqui fala que ele vai se encontrar com ele quando ele estava aqui em Recife. Então, assim, são muitas coisas. Agora, era interessante um dia, se a gente... É porque Nossa Senhora não disse isso, né? Mandou a gente estudar o livro, mas com ele participando... Não, vale a pena a gente anotar algumas coisas para conversar com ele, sem dúvida. Deixa-me ver aqui. Eu tenho dúvida. Por exemplo, ele fala aqui na cura de Helena. A Helena curou-se de alguma coisa, tio Jacinho? Eu não sei. Parece que fica num ciclo sem fechar. Não teve cura para Helena, não. Ela não curou, né? Era ela, o problema era ela ser curada. Praticamente ela vivia numa cadeira de rodas. Mas ele fala aqui que ele tinha o maior desejo de curar a Helena. Fala nisso, fala. Muito. Mas ela não foi curada, no caso. Não. Foi não. Ela tinha um problema de joelho, né, na perna. A Debal foi um dos médicos dela.
Também tinha... Quando começou a caminhada, tinha o Bazinho, que tinha contato já com a irmã Helena por causa desse problema dela. Aí começou e mamãe mandou que ele falasse com tia Dalva. E tia Dalva indicou para o Bazinho, no caso. Aí foi quando ele foi apresentado à irmã Helena. Há uma passagem aqui que é da mensagem do dia 11 de abril de 90. Eu queria registrar somente porque, assim, a força da confissão, né? Os efeitos da confissão, né? Ele diz assim: ao sair de lá e passando pela Universidade Católica, lembrei-me que era tempo de procurar o padre Camurça para me confessar auricularmente, pois já faz anos que isso aconteceu. Eu acredito até que era menino. Veja só, veja como isso é bem incipiente esse momento, né? Bem incipiente. Ele ia fazer essa confissão depois de tanto tempo com o padre Camurça. Aliás, por coincidência, eu conheci o padre Camurça. O padre Camurça era um sacerdote, era de uma humildade imensa. Ele, na verdade, ele cuidava de coisas secundárias no Colégio Nóbrega. Ele era encarregado de coisas secundárias, de olhar se estava limpo os corredores, não sei o que, esse tipo de coisa, assim, sabe? Se tinha algum menino fora do lugar onde devia, essa coisa era bem... Mas ele era de uma... E aí, de repente, eu vejo o padre Camurça, né, indicado pela irmã Helena e tal, e Reinaldo vai se confessar e acha... Este padre foi me indicado por Helena e eu achei formidável. Ele, nesse caso, ele estava na residência dos jesuítas ali no Colégio Nóbrega, né? Aí, neste momento emocionante, e um dos mais importantes da minha vida, só perdendo para as locuções e manifestações, senti-me como um rio represado que, com as comportas abertas, passou a correr livremente pelo seu leito. Interessante, né? É o efeito dessa confissão dele, né? Represado tantos anos, ele vai confessar com o padre Camurça. Linda comparação. Não é? Muito bonita. E assim, o padre Camurça também foi quem celebrou meu casamento. Naquela época dessa escrita aí, eu também estava conversando com o Reinaldo, procurando um confessor. Aí ele me indicou o padre Camurça. Aí eu fui e fiquei lá com ele um bom tempo. Aí, depois de algum tempo, ele já ele não poderia ser um diretor espiritual, porque a missão dele era receber confissões, não era orientador espiritualmente. Eu fui várias vezes lá, depois eu fiquei precisando de mais alguma coisa, eu não conseguia dele, aí eu mudei. É isso. Padre Camurça, ele tinha uns pés assim, ele tinha um problema nos pés, e ele usava umas botas especiais para andar, ficava aquele volume assim nas botas, ele tinha uns problemas nos pés, Padre Camurça. Tanta gente já morreu, ó. Só desse trechinho aqui, aí tem Helena, Amparo, Tio Bazinho, Padre Camurça, o sogro de Reinaldo, Dona Polinésia. Esse pouquinho que ele fala aqui já está lá. Pois é. Tem muito. Olha, quando eu li na pandemia, tinham 32 pessoas que tinham morrido já. O nome está aqui no livro. Da Pequena e Grande Família? Sim. Dona Que Polinésia, da Pequena e Grande Família, sim. Olha, Padre Valdenito, aquele outro padre do começo, como é o nome dele? Cadê? Deixa eu ver aqui. Esse pessoal todo já morreu. Todo mundo que orientava Reinaldo já morreu. Eu acho que ele agora está sozinho. Não tem orientador mais. Agora, olha a responsabilidade da gente, né? Porque eu estou me sentindo verdadeiro Ulisses, que andou com os grandes da terra. Quem conhecia de perto Dona Helena, Dona Amparo, Dona Posidônia, Reinaldo andou com os grandes da terra. Frei Lira já morreu. A responsabilidade é enorme. Enorme, viu? Aumenta mais a nossa responsabilidade. Complicado, né, gente? Complicado demais. Muito complicado.
as coisas parecem que não andam, não sai do canto. Eu não sei se espiritualmente sai, né? Nós Nossa Senhora quem conhecemos sabe. um santo de perto, né? Que Dona Amparo, Dona Helena. Não é porque já morreu, não. Eu já dizia isso antes de Dona Amparo partir. Eu digo, meu Deus, eu andei com um grande santo aqui na Terra, uma grande santa, né? Dona Amparo. Tive o privilégio, a graça de conhecer. Minha gente, só a gente fala, é? Ninguém leu mais livro, não. Eu conheci a irmã Helena, eu tive poucos contatos com a irmã Helena. Foi numa fase em que, infelizmente, eu me afastei. Eu tive uma conversa com ela inicial, contei minha vida e tudo, minha devoção a São José, que, aliás, vocês viram também, viu? Deixa eu puxar a brasa da minha sardinha. Tem aqui uma proteção de São José, aqui uma das mensagens. Eu vi. Fala da proteção dele, a mim, graças a Deus. Mas espero merecer, de alguma maneira, essa coisa grandiosa que é ele na minha vida. Mas, o que é que eu ia dizer? Perdi, tá vendo? Você estava falando com Dona Helena no começo. Aí eu falando com ela, dizendo, contando que eu fui batizado, me tomaram São José como meu padrinho, né? E contei que fui batizado de emergência, que estava morrendo. E o padre disse, olha, não tenho fé, minha gente, esse menino, nasceu em que mês? Ele é protegido de São José, o padre. Quem sabe esse menino não vai ser um médico, um juiz, ou até mesmo um bispo? Ele disse. Profetizou. Pois é, profetizou. Quando eu assumi minha primeira comarca como juiz do Estado, era a comarca de Joaquim Nabuco, ali em Palmares, que eu vou caminhando para a solenidade de posse na Câmara dos Vereadores, né? Aí eu perguntei à escrivã, Dona Maria Helena, quem é o padroeiro de Joaquim Nabuco? Minha primeira comarca era de São José. Eu ia dizer antes de você, São José. Essa é brincadeira. Ela disse, não, Aí eu contei até isso na posse ao pessoal. Qual o mês do teu nascimento, Zé? Março. Foi 9 então, de março. 9 de março. Está protegidíssimo. Foi por isso que o padre tomou ele como meu padrinho, né? Muito bem. E aí é interessante essa coisa. Aí a irmã Helena disse, sim, eu disse que tinha sido legionário de Maria no colégio, né? Ela disse assim, Zé Manuel, você é mariano todo. Ela disse, você é mariano todo. Mas foi um dos poucos contatos que eu tenho, acho que uns 2 ou 3 contatos com a irmã Helena. Aí Nossa Senhora de Fátima é minha madrinha, viu? É madrinha de Dione. Aí tá vendo aqui, o pessoal é tudo sabido. Pega logo Nossa Senhora de Fátima, São José. Eu mesmo peguei São Miguel e botei Miguel. Um que está à direita, outro que está à esquerda, né? Como a Maruza já contou aí, que um está à direita e outro está à esquerda. Ninguém pode pegar essas vagas, não, que já está lá. São José e Nossa Senhora. As coisas de Dona Odete e Dr. Joaquim. É isso. Gente, eu fiz um bocado de anotaçãozinha, mas estou vendo que tem coisas aqui que não mereceria, assim, perder mais tempo. Coisas menos significativas. Sim, quando Cristina falou das diversas... Como Nossa Senhora se ajusta, inclusive, pelo modo como ela se apresenta, né? A cor, as vestes, né? Vamos lembrar também que a Nossa Senhora dos Espinheiros, né? Ela se apresenta nordestinamente, né? A imagem aqui que passa é essa coisa agrestina, né? Dela, né? Da imagem de Nossa Senhora dos Espinheiros, né? Tem esse aspecto também com que Reinaldo revela, e que o Everaldo tentou reproduzir isso, esse tipo, assim, nordestino, né? Que ela se apresentou, assim, como uma mulher nordestina, um tipo, assim, bem nosso. E não só ela, propriamente, como o ambiente, né? Que se escolheu, que é o agreste mesmo, né? Os espinhos, o cactus, as bromélias da vida. Isso aí. Eu estou sentindo falta de tio Everaldo. Da hora. Mamãe está sem computador. E aí, eles estão sem participar, né? Daniela quer falar, Dani? Levantou a mão aí, Dani. Quero, porque eu reli o livro, né, o volume 1 já, e aí, Reinaldo, como é que eu faço para sair para voltar para o WhatsApp?
Oi? Não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo voltar para o WhatsApp. Nós Como é que eu estamos saio lhe da ouvindo tela do... muito bem. Não, mas é porque o que eu quero... Eu perguntei a própria Reinaldo, relendo o livro. E aí eu disse, ó, eu não entendi isso aqui no livro. E aí eu queria que tu me explicasse, mas eu não estou conseguindo sair da tela do WhatsApp. Agora sim, pronto, consegui. Eu perguntei a ele, né, em relação a uma dúvida, qual era a missão dele, né? Aí ele disse, quais as minhas missões? Aí eu disse, então diz uma, né? Pelo menos para poder eu saber quais são as missões que ele tem. Então, ele sai enumerando. Ser um vaso novo, reparar o que foi anterior ao meu sim. Ser exemplo de cristão, ser apóstolo, ser pastor, sofrer pelos que necessitam, mesmo que não conheço ainda, e os que conhecerei no céu. Caso chegue lá, porque o simples fato de eu ser vidente mensageiro não significa que eu tenho paraíso garantido. Obedecer e seguir as orientações dos céus, levar as pessoas caminhos para a conversão, conhecimento e crescimento cada vez mais às coisas do céu. Exemplo, cenáculos, leituras de acordo com os céus, etc. Nesse patamar, direção. Nossa Senhora chama pessoas de várias maneiras para essa caminhada da pequena e grande família, mas não os obriga a seguir, apenas os convida à sua maneira. Aí, por que você acha que minha luta diária e ininterrupta contra o opositor acontece? Para que ele vença e minhas tarefas afundem, e assim as pessoas não tenham, pelo menos, a pequena e grande família como uma das fontes a ajudá-lo no caminho mais fácil à santidade. É isso. Foi ótimo isso aí. Foi ótimo. Beleza. Isso foi a resposta dele, viu? Foi minha, não. É isso aí. Pronto. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Leu, meditou? Ninguém? Todo mundo cansado, com sono? 10h15. E o Jacinho, eu sei que tá. O Jacinho está entregando os pontos ali. Tá. Foi isso mesmo. Passei uma noite indo para o banheiro várias vezes. Rapaz, fazer o quê, homem? Visitar o Miguel. É muito ruim mesmo. Gente, ninguém tem nada mais a acrescentar, aproveitar, mas foi ótimo. Acho que a gente conseguiu, conversando, aprender bem o sentido desse texto, dessas passagens todas aqui, que ficou a nosso cargo. Deu para entender bem o contexto, não é? Estamos indo bem, avançando, estamos conhecendo, na verdade, mais de perto, os detalhes, os meandros aí da pequena e grande família, né? Nós temos um grupo, né, que foi encarregado de fazer umas visitas, né? Um pequeno grupo que está encarregado, que a gente não sabe bem os frutos que virão, mas a gente imagina já que seja para alavancar com essas visitas o programa de aumento de participantes, né? E a gente precisa fazer, então, fizemos uma visita a Simples, um retiro, né? Um retiro preliminar em Simples. Vamos fazer agora em Maceió, depois na Paraíba, depois vamos para Petrolina, né? Visitando esses lugares, para a gente tentar, então, participar com eles e tentar alavancar, fazer um programa realmente de alavancar. Nós precisamos aumentar o nosso grupo, precisamos estender essa missão a outras pessoas e, sobretudo, às novas gerações. Nós estamos ficando sem herdeiros, né? Estamos ficando sem herdeiros. A juventude, as crianças não estão participando. Nós precisamos nos organizar para isso. E eu acredito até que essa missão, Reinaldo não disse especificamente os objetivos maiores disso, mas a gente desconfia que seja nessa linha, né? Ok, gente. Então, se ninguém tiver mais nada a acrescentar, Marúzia saiu, foi? Não pode. Ela é a mantenedora aqui do... Eu quero comunicar que tanto Flávio e Beatriz, que se chama Bia, foram convidados
lá em Brasília para serem ministros da Eucaristia. Eita, foi Lá mesmo. foi investido, né, nessa missão. Foi mesmo, rapaz. Flávio e Beatriz, os dois. Que bom. Mas Beatriz, A esposa. a esposa. Mas, rapaz, que glória, que coisa maravilhosa. Graças a Deus. Isso é uma notícia... Ele Isso é está uma muito engajado lá na paróquia dele. Isso é uma notícia muito boa, rapaz. Muito boa mesmo. Puxa, vou ligar para ele. Vou ligar para ele. Que bom, que bom, que bom. É isso. Pronto, gente. Então... O mais importante é que o casamento estava em crise e agora essa crise parece... Pois é, já pensou, tio? Que coisa, que reversão maravilhosa, não é? Que coisa. E ela não participava, né? E mesmo quando estava no casamento, ele não participava, ela não participava, não apoiava, era aquela crise. E, de repente, né, rapaz? Mas isso é maravilhoso. Zé, Jacinho, ele deu alguma notícia, Flávio, se aquele rapaz que nós encontramos em Símbios entrou em contato com ele? Entrou já entrou. Só que as paróquias são muito distantes uma da outra. Mas ele já entrou em contato com o Reinaldo, com o Flávio. O Flávio. Tá bom, beleza. É o Augusto. Certo, beleza. Pronto, gente. Então, tio, vamos agradecer a Cristina, a colaboração aí dada, viu, Cristina? Cristina já tem outra preparada, né? Já preparou outra, viu? Já, quando tiver outra, a gente já sabe quem chama, né, tio? É a regra. Eu agradeço. Eu que agradeço a confiança de vocês. E tive que preparar, né? Porque a gente tem que andar com os gigantes, os grandes da terra, que são esse grupo maravilhoso de Nossa Senhora. Então, a responsabilidade da gente aumenta, né? Para a gente não trazer, assim, nada... Se alguma data, alguma coisa que eu trouxe assim, porque tem informações que não vêm bem direitinho, não. Mas, de coração. É isso aí. Valeu, Cristina. Foi ótimo, minha filha. Foi ótimo. Parabéns, viu? Os coordenadores gerais... vai ser você de novo. Os coordenadores gerais vão conversar e vão definir aí o próximo texto da leitura e qual é a manifestação de Nossa Senhora que será estudada no próximo encontro. Certo. Ok? Tá bom, gente? É na última segunda-feira do mês de junho, o nosso encontro, né? Na última segunda-feira do mês de junho. Certo. Ok? Eita, peraí, última segunda-feira do mês de junho. Deixa eu olhar aqui. Maria. Aham. Dia 26. 26. Pronto, 26. Maria, eu vou estar viajando, mas eu vou levar o computador, acho que eu consigo fazer. Pronto, gente. Um abração a todos. Boa Deus nos abençoe. Boa noite, Reunimos boa aqui noite em a nome todos. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, gente. Até E outra viva hora. Nossa Senhora de Tchau. Fátima! Vamos. Viva Nossa Senhora de Viva! Fátima. Lembre que Vamos, tem aniversariante, viu, do dia de Nossa Senhora de Fátima, que é Nilma. É E Cláudia também tem aniversário. Nilma. Foi Vamos ontem. dar os parabéns. O aniversário dela foi ontem. Vamos todos para o cenáculo, hein? Vamos todos para o cenáculo geral, gente. Parabéns, Cláudia. Parabéns. Tchau. Tchau, Boa Nilma. noite. Tchau, gente. Felicidade, tudo de bom. Saúde, saúde, saúde e paz. Amém, amém. É só o que a gente precisa. Um abraço a todos. Tchau, Beijo no gente. coração, gente. Tchau. Tchau. Obrigado, Marúzia. Nada, tá gravado, viu? Tá, beleza. Eu tive que sair há pouco porque perdi a conexão. Mas tá gravado. Beleza. Um beijo.